Encontra em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44. A partir do 44, eu vou ler o 44 e o 45. Essa palavra fala sobre o amor aos inimigos, né? Jesus aqui nessa passagem, ele estava falando sobre como nós devemos nos comportar em relação aos nossos inimigos. Antes que eu inicie, Jesus, ele sempre deixou claro, né? A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra as pessoas que estão à nossa volta, mas contra principados e potestades. E que muitas vezes, quando nós sofremos, é por amor a Jesus. Então, que a gente possa nesse momento trazer uma consciência de que muitas das coisas que nós passamos é porque nós professamos a fé em Cristo. E o que isso significa? Nós somos atacados muitas vezes por estar vivendo dentro da vontade de Deus. Então eu vou ler para vocês a palavra e que Deus possa falar fortemente ao coração de vocês. O versículo é o 44, diz assim: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Para que a gente possa falar sobre essa palavra hoje, eu quero trazer um exemplo muito simples e rotineiro que aconteceu comigo, né? Eu me deparei com uma situação que eu achei muito interessante, uma situação muito simples, mas que eu achei ela muito interessante e reflexiva, porque Deus falou fortemente ao meu coração em relação ao que estava acontecendo. A minha filha estava com a coleguinha dela brincando e as duas, nessas brincadeiras de criança, tiveram um atrito, no qual a coleguinha, ela acabou quebrando, né, uma coisa que pertencia à minha filha. E naquele momento ali, presenciando toda aquela situação, eu percebi que a coleguinha quebrou porque estava nervosa, porque elas duas brigaram, enfim, mas são duas crianças pequenas. Mediante aquela situação, né, as crianças estavam na minha responsabilidade, eu pedi a Deus uma orientação para agir da melhor maneira, porque muitas pessoas acham que cuidar de criança, estar com uma criança, é uma coisa muito boba, é uma coisa muito simples, as pessoas acabam não dando o devido valor para isso. Mas muitos dos adultos sem caráter, que roubam, matam, estupram e fazem todo tipo de barbaridade, são adultos que em sua infância foram negligenciados em momentos como esse. Deus fala que o nosso ministério deve começar em casa, nós devemos começar cuidando de nossos filhos em casa. Vocês vão entender onde eu quero chegar. E aí naquela situação eu comecei a pedir para Deus uma ajuda para lidar com aquilo, porque eu particularmente acredito que todas as nossas ações, nós que temos autoridade sobre nossos filhos, elas refletem no futuro dos nossos filhos. Tudo aquilo que a gente faz, os exemplos que nós damos, o que nós falamos, isso reflete no caráter dos nossos filhos. E aí naquele momento ali, Deus começou a falar fortemente ao meu coração sobre justiça. E aí Deus me trouxe essa palavra que eu estou compartilhando com vocês. Muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos justiça. Nós falamos, Senhor, eu não aguento mais, eu fui injustiçado, aquela pessoa agiu de maneira errada, aquela pessoa me enganou, me traiu, mentiu, me difamou, criou situações em que eu não fui responsável e hoje eu estou como culpado, então eu quero que o Senhor faça justiça por aquilo, eu quero que o Senhor me vingue porque não é justo, enfim. Nessa palavra Jesus fala o quê? Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos nossos inimigos. E nesse momento que aconteceu essa situação com a minha filha, a primeira coisa que eu pensei se a minha filha tivesse feito isso, eu poderia corrigi-la da minha maneira. Eu poderia naquele momento colocá-la de castigo, puxar a orelha, dar um castigo um pouquinho mais severo, porque eu estou ali corrigindo a minha filha, é minha filha, eu tenho a autoridade sobre ela e eu posso sim corrigir a minha filha da maneira que eu acredito ser certa. Porém, quando nós estamos responsáveis por o filho de uma outra pessoa, muitas vezes nós não podemos orientá-los ou dar a eles o castigo que nós daríamos aos nossos filhos, porque os nossos filhos são nossos, é nossa responsabilidade. E naquele momento Deus ele trouxe uma clareza muito grande para mim, quando os filhos dele, nós que somos filhos de Deus, nós que professamos a fé em Cristo, nós que acreditamos nesse Deus, na palavra de Deus, quando nós pedimos justiça para Deus, Deus ele olha para nós e ele pode fazer justiça sobre nós que somos filhos dele, mas ele não faz justiça com aqueles que não são filhos dele.
E a palavra de Deus fala claramente que Jesus ele não invade a vida dos outros, ele bate na porta, mas se a pessoa não abre, ele respeita. O que eu quero dizer com isso que eu tô falando pra você? Muitas vezes você passa por situações em que pessoas te machucam e você pede justiça para Deus. Só que muitas vezes, quando você pede justiça para Deus, você está dentro de uma situação a qual você precisa aprender. Você precisa ser corrigido e Deus faz a justiça. E você não entende por que você está passando por determinados desafios, determinadas adversidades. Você está sendo corrigido por Deus. Porém, quando você pede uma justiça de Deus para o seu irmão, Deus fala claramente aqui na palavra, ore por ele. Por que Deus fala para você orar por ele? Porque se você orar por ele, Deus vai criar uma situação para trazê-lo para ser filho de Deus, para trazê-lo para a presença de Deus. E trazendo essa pessoa para a presença de Deus, Deus também pode corrigi-lo como filho. Deus também pode dar a ele devido ensinamento para que ele possa moldar o caráter, para que ele possa corrigir os seus erros e de fato se tornar um filho de Deus. Muitas vezes, quando nós pedimos a justiça de Deus, nós estamos com o coração tão ferido e irado que nós não entendemos que essas pessoas são assim como nós, pessoas merecedoras da misericórdia de Deus. Essas pessoas necessitam da misericórdia de Deus assim como nós. Então, quando Deus ele fala para que nós possamos orar pelos nossos inimigos, ele está falando claramente que esses supostos inimigos, porque nós sabemos que não são inimigos, né? Porque os nossos inimigos verdadeiros não são carnais, mas são espirituais. Mas essas pessoas que muitas vezes se levantam contra nós, fazem coisas ruins, mentem, enfim, causam injustiças, essas pessoas elas também precisam da misericórdia de Deus, assim como nós também precisamos. E nós devemos orar por essas pessoas, porque se você orar pelo seu inimigo, se você exercer o perdão, o que Deus vai fazer? Deus vai criar circunstâncias para que essa pessoa se aproxime dele, para que ele possa tratar essa pessoa como filho. E quando ele trata essa pessoa como filho, aí sim ele pode cumprir uma justiça. E a justiça de Deus é uma justiça misericordiosa. Não é uma justiça que ele vai pegar a pessoa e destruir a pessoa para vingar você. Muito pelo contrário. Deus ele vai ensinar essa pessoa através de seus princípios, de seus ensinamentos. E aí, corrigindo essa pessoa, através de diversas circunstâncias, essa pessoa vai se tornar uma nova criatura. E se tornando uma nova criatura, será salva como você. Então hoje eu quero convidar você, de verdade, a receber essa resposta dos céus. E essas pessoas que você considera seus inimigos, seus adversários, pessoas que muitas vezes eu escuto pessoas dizerem isso, pessoas que falam pra mim, não, eu não tenho inimigos, não, eu não tenho adversários, não, eu não tenho, mas quando toca num assunto de determinadas situações delicadas, da intimidade, essa pessoa logo se lembra de alguém que feriu, e aí essa pessoa fala, eu quero a justiça de Deus, Deus tem que me justificar, Deus tem que fazer justiça sobre essa pessoa, porque não é certo o que essa pessoa fez. Só que nós precisamos entender que nós muitas vezes não compreendemos o nosso coração. Deus compreende o nosso coração. Deus vê o que nós temos no nosso coração. E a justiça de Deus não é a sua justiça. A justiça humana não opera a justiça de Deus. E nós devemos fazer exatamente o que Jesus disse aqui. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos fazer exatamente o que Jesus diz. Amar os nossos inimigos. Porque os nossos inimigos também precisam do amor de Deus, precisam da misericórdia de Deus e precisam muitas vezes da nossa compaixão. As pessoas elas só nos ferem quando elas estão feridas. É muito difícil a gente compreender isso. Muitas vezes nós somos atacados pelas pessoas e a gente já quer logo de fato revidar. Mas se você estiver bem, se você estiver em paz, você vai perceber que essa pessoa que fez algum mal para você, ela não está bem. Essa pessoa está com algum conflito interno, pessoal, em alguma área da vida dela e por isso ela está expressando como uma criança birrenta, ela está colocando para fora a revolta dela, tentando atingir você. Tudo que você precisa fazer é pedir para Deus abrir os teus olhos para que você compreenda, para que você enxergue, para que você olhe com misericórdia. A palavra de Deus diz, bem-aventurados os que são misericordiosos, pois receberão misericórdia. Se você quer a misericórdia de Deus, tenha misericórdia daqueles que também erram contra você. Se você quer que Deus faça justiça com aquela pessoa, então ore. Não ore pedindo justiça. Deus faça justiça e leve aquela pessoa. Não. Ore da seguinte maneira. Senhor, faça a sua justiça sobre aquela vida. Liberta, cura, traz aquela pessoa para a tua presença. Ensina aquela pessoa a ter os seus princípios. Constrói caráter naquela pessoa e você pode ter certeza que a justiça que você tanto deseja, você vai receber. Mas pela ótica de Deus vai ser muito superior. Eu quero que você feche os seus olhos, deixa eu orar por você.
Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo, Senhor, essa palavra. Eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, eu não sei o que essa pessoa passou, o que tem no coração dela, qual a dor, qual a ferida na alma, o que fizeram para ela. Mas que o Senhor possa ajudar essa pessoa a liberar perdão. Que o Senhor possa ajudar essa pessoa a orar por seus inimigos, dando a ela o entendimento, dando a ela, Senhor, o discernimento para perceber, Senhor, que ela precisa perdoar, que ela precisa liberar esse perdão, que ela precisa, Senhor, além de pedir justiça a Ti, ela precisa orar pelo inimigo, pelo próximo, e que ela precisa exercer, Senhor, uma nova postura, um posicionamento de fé, de que o Senhor está cuidando e justificando ela em todas as áreas da vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.